Hoje a gente vai fazer um pequeno balanço das eleições, né, do primeiro turno. Eu achei que, assim, óbvio, não é um resultado difícil de assistir acontecer, mas acho que a gente teve importantíssimas vitórias, né? A bancada do PSOL aumentou, a bancada do PT se manteve, a bancada do campo progressista, no geral, aumentou. Eu não sei quem eu ouvi falar, eu acho que o pior que a gente teve mesmo foi a perda de qualidade dos candidatos da direita desse país, né? Aqui em São Paulo, os candidatos mais votados parecia seleção da Fazenda mesmo. Kim Kataguiri, Tiririca, Mamãe Falei, aquele cara do Mamãe Falei, sabe? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, anunciaram a Fazenda e não avisaram ninguém, né? Eu poderia ficar aqui destrinchando pra vocês as minhas teses do que aconteceu. Eu acho que o que aconteceu no primeiro turno foi o agrupamento no entorno do voto útil da direita. A direita, sim, já se mobilizou toda pro campo do Bolsonaro. Os votos do Alckmin, que eram do Bolsonaro, já foram pro Bolsonaro. A Marina, então, desidratou inteira, né? E foi toda pro Bolsonaro de uma vez. E a gente conseguiu manter, o Haddad conseguiu manter os pontos que as pesquisas indicavam. E vamos aí agora começar uma eleição nova a partir do segundo turno. Os dados que eu queria ressaltar, principalmente porque eles têm função agora no segundo turno, são os dados de ausentes, nulos e brancos, gente. Que foi o maior desde 98. A gente teve 20,3% do total de eleitores ausentes, nulos e brancos. E é um número que tende a aumentar no segundo turno se a gente não conseguir fazer um debate adequado. O fato é que eu acho que a gente teve um reagrupamento do campo da direita no entorno da extrema-direita, sim, e a esquerda se manteve com os números que vinha apresentando nas pesquisas, né? Por que os dados dos ausentes, né, que a gente fala, que são os brancos, nulos e a galera que não conseguiu ir votar, são importantes? Porque eu acho que é neles que a gente tem que focar. São mais de 40 milhões de votos, gente, que a gente tem aí pra disputar nas ruas, e é uma galera que já tava, que não votou no Bolsonaro, então é uma galera que tem aí, a gente tem a oportunidade de conversar, e é uma margem muito ampla. 40 milhões de votos é quase, ele teve 50 milhões de votos. Nem isso, teve menos do que 50 milhões de votos, mas é isso, a gente tem 40 milhões de votos pra disputar ainda, então é quase um eleitorado inteiro que a gente tem pra conversar. Qual que é o ponto, gente? Eu vi muita gente desesperada e saindo hoje de casa muito chateado com o resultado de ontem, e eu vejo um motivo pra preocupação. É possível que a gente perca sim essas eleições, mas eu acho que não vejo motivo pra esse alarde todo. Esse alarde todo não, esse desespero todo. E por que eu não vejo motivo? Principalmente porque essa é uma tática desse campo, né? É como esse campo tem trabalhado. Amedrontado a gente, botando a nossa subjetividade bem trancadinha, bem longe dos olhos, pra poder ganhar o seu eleitorado dessa forma e botar a gente acuado, impedir a gente de fazer campanha, porque a real é essa. E por que é impedir a gente de fazer essa campanha? O Bolsonaro não fez campanha no primeiro turno. O que ele fez foi boicotar o primeiro turno. Ele não participa de debate, ele não apresenta plano de governo, ele não estava com saúde o suficiente para ir pro debate, mas estava para dar uma entrevista na Record ao mesmo tempo, no mesmo horário. Enfim, ele é uma pessoa que boicotou o debate, e tem um motivo para ele ter boicotado um debate. Ele está baseando toda a campanha dele em marketing, meme e fake news. Isso é um fato, isso não é um achismo. Isso é um fato. Eu li um artigo hoje, vou deixar aqui na descrição, que é um artigo lá do Nexo, do Charlot, no qual ele fala com o Bannon, que é o cara que foi responsável pelo marketing da campanha do Donald Trump, e é o cara que inventou as fake news, basicamente. Ele contrata uma empresa chamada Cambridge Analytica para poder monitorar todos os perfis, pegar os perfis todos nossos que estão aí no Facebook, pegar esses dados e descobrir quais perfis eram mais abertos a receber esse tipo de informação. E através dessa estratégia, massacrar esses perfis de fake news. E por esse motivo, o Zuckerberg, eu não sei se todo mundo está acompanhando, está sendo processado, ele está sendo investigado pelo governo estadunidense por causa dessa incidência que as fake news tiveram nas eleições. Se as eleições dos Estados Unidos foram marcadas pelo fenômeno do fake news, acho que a do Bolsonaro aqui no Brasil, né, é a eleição das fake news. Ele basicamente estrutura a campanha dele em cima disso. Eu já vi correndo fake news dele nos grupos dizendo que o Haddad ia roubar o dinheiro da poupança das pessoas. O WhatsApp dizendo que tinham lá no não sei aonde. Ele fala assim, aqui no Rio Grande do Sul já tem 300 cabras que estão aqui prontas para serem abatidas para Beelzebub no minuto em que o Haddad ganhar a presidência. Eu não estou de sacanagem. É esse nível
de mentira e manipulação das informações que a campanha do Bolsonaro está promovendo entre as pessoas. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Por dois motivos. Primeiro, porque eu quero que vocês tenham em mente o dado dos 20,3% dos votos dos eleitores brasileiros que não foram às urnas. E pra dizer pra vocês que eu não acho que esse eleitorado todo que migrou pro Bolsonaro, eu não acho que nem metade desse eleitorado se tem uma identificação ideológica com as ideias desse cara. Eu tenho tentado conversar com as pessoas, eu não sei se você sabe, eu tô trabalhando muito no Instagram pra poder conversar mais próximo de vocês e tal, nesses dias, porque eu não acho que o brasileiro todo, toda essa galera que votou no Bolsonaro, pensa o que o Bolsonaro pensa. E eu não tô aqui fazendo a defesa desse eleitor, tá? Porque esse eleitor não tem noção da gravidade do que é passar pano pra esse tipo de ideia e quais as consequências que essas ideias e que um cara sem programa de governo eleito pode ser para o país e para todos nós, né? A questão é o seguinte, ele tem manipulado as eleições, é esse o ponto, assim, ele tem transformado a campanha dele numa grande articulação de mentira e manipulação. Essas pessoas estão preocupadas, esses votos são votos de protesto, esses votos são votos manipulados, esses votos são votos ganhados com base na mentira, com base na desinformação, com base no medo, gente. Botam medo nos evangélicos, eles botam medo em todo mundo, de modo a ganhar esses votos. Eu não acho que esses votos sejam todos votos de identificação ideológica. Tendo isso em vista, a conversão do voto do Bolsonaro não é uma conversão difícil. Eu falo porque eu tenho feito esse trabalho, tá? Eu converso com as pessoas, eu tenho convertido votos diariamente aí. Mas eu tenho trabalhado, óbvio, que desde o primeiro turno, tentando conversar com as pessoas. E o voto do Bolsonaro, quando não é esse voto ideologicamente identificado, óbvio, que é uma parcela proto-fascista da população, que não entende ideologicamente o que é o fascismo na sua concepção, mas quer o autoritarismo, quer o controle do Estado na mão de poucas pessoas e etc, etc. Fora essas pessoas, as pessoas que estão votando no Bolsonaro, ou que estão indo porque a maioria das pessoas ao redor estão indo, ou seja, se todas as pessoas que eu conheço, que são legais, estão votando nele, por que esse cara é um problema? Todas essas pessoas que estão votando por motivos que não são a identificação ideológica, são facilmente convertidos. Por quê? Porque o Bolsonaro não fez campanha, o Bolsonaro não apresentou projeto, o Bolsonaro mente e amedronta, e é o que ele tem feito pra ganhar esses votos. Tendo isso em vista, eu resolvi aproveitar esse videozinho pra levantar alguns comparativos programáticos do Bolsonaro. Essa que vai ser uma inovação, eu tenho certeza, né? A gente fala pouco sobre isso. Alguns comparativos com relação aos campos da economia, da previdência, da educação, segurança, saúde e cultura. Pontos básicos, né? Os pontos principais que a gente tem que conseguir pensar. Eu tenho certeza, porque eu tenho experienciado isso nas ruas, que as pessoas que votam nele não conhecem o programa dele. Então vamos lá. No campo da economia, o Haddad propõe revogar as medidas do Temer principais, né? Ou seja, a emenda do teto, da PEC do teto, que basicamente congela, né, os gastos em saúde e educação nos próximos 20 anos. Isso vai sufocar o nosso funcionalismo público, ou seja, os nossos sistemas públicos de saúde e educação, enfim. Ele propõe revogar a reforma trabalhista e propõe as mudanças no marco regulatório do pré-sal. O que é o marco regulatório do pré-sal? Ele antes, no governo do PT, ele direcionava uma grande parcela do dinheiro que viria da exploração do pré-sal para eixos estratégicos do país, no caso, na época era para a educação. O Temer mudou esses marcos e favorecendo a exploração privada do setor. Para além de tudo, gente, eu não sei se todo mundo sabe, o petróleo ele é um recurso estratégico. Primeiro porque ele tem a ver com o setor de segurança, a gente tem aí muitos exemplos de países que foram invadidos e surrupiados por causa do petróleo. Ele é um recurso finito, então ele é um recurso que realmente pertence à população brasileira. É bom entender que o petróleo é um recurso estratégico e quando ele está sendo rifado e posto na mão do sistema privado, ele é tirado da mão do interesse público, né? Interesse da população e posto na mão de interesses de 3 pessoas. Ele também propõe reduzir os juros, criar linhas de crédito com juros e prazos acessíveis com focos na família. Ou seja, empoderar as classes média e média baixa para conseguir consumir e fazer a economia voltar a girar. Ele também quer criar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial, isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, criar o Imposto sobre Valor Agregado, tributar as grandes movimentações financeiras, ou seja, tributar as grandes fortunas e não aumentar a carga tributária brasileira para os mais pobres, que é como ela é hoje, e essa é a proposta do Bolsonaro. Ele quer aumentar a carga tributária para os mais pobres e não
diminuir e adotar regras para controle de entrada, para o controle da entrada de capital especulativo no Brasil. O programa de governo do Haddad também fala de reindustrialização e desoneração de tributos sobre investimentos verdes, ou seja, de investimentos que tenham algum tipo de compromisso com a sustentabilidade, né? Já as propostas para a economia do Bolsonaro reduzir o número de ministérios, como se isso fosse gerar algum tipo de impacto, né, na receita do governo. O Banco Central seria independente, com diretores cumprindo mandatos pré-determinados. Para conter os gastos públicos, o Bolsonaro quer um orçamento base zero, ou seja, se você é uma pessoa que quer mais investimentos na educação e mais investimentos na saúde, eu quero entender, né, o que você está esperando ao votar nesse cara. Reduzindo cargos públicos e privilégios, menos pra família dele, claro que a família dele só aumenta aí na política e mamando nas tetas do Estado. Também pretende diminuir as renúncias fiscais. Ele também faz uma demagogia com impostos sindicais, como se isso tivesse algum impacto na economia. É isso. Ou seja, ele não toca nos problemas centrais da economia do Brasil. Ele basicamente quer um programa de gasto zero com questões sociais, com saúde, com educação. Que nós, as pessoas, nós que não somos os mais ricos, nós que paguemos pela crise. Essa é a proposta do Bolsonaro para a economia. A Joana quer que eu deixe isso claro. Se você ganha de 0 a R$4.800, o Haddad não quer que você pague imposto de renda. O Bolsonaro vai taxar você e você vai pagar imposto de renda. É isso que você quer? Não vote no Bolsonaro. E eu não sei se todo mundo viu, mas o general Mourão, que é o vice do Bolsonaro, tá aí anunciando na imprensa, à torta e à direita, que vai acabar com o 13º, acabar com remuneração de férias, vai taxar de imposto de renda pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Ele tá falando sobre essas medidas na imprensa. Previdência. O Haddad quer revogar as medidas do Michel Temer. Ele fala de promover o equilíbrio e justiça previdenciária e garantir que serão adotadas medidas para combater, na ponta dos gastos, privilégios previdenciários incompatíveis com a realidade da classe trabalhadora brasileira. Privilégios previdenciários militares, judiciário e assim por diante, porque a reforma da Previdência proposta, inclusive que o Bolsonaro defende, não engloba essas áreas. Quem vai entrar na reforma previdenciária são só os mais pobres e a classe média, tá bom? Já o Bolsonaro propõe um novo modelo de previdência por capitalização. Seria uma forma de poupança para aposentadoria, blá blá blá. Eu posso fazer um vídeo só sobre a reforma da Previdência, mas é um modelo que já se demonstrou falido em muitos países, tá? Eu posso voltar aqui e posso falar isso com mais calma. Mas basicamente, Bolsonaro não fala em momento nenhum de revogar os privilégios da Previdência com relação aos militares, com relação ao judiciário, com relação a boa parte, né, dessa galera que tá ganhando muito acima do teto. É isso, pra quem não sabe, tem gente que chega a ganhar 10 mil por mês de pensão. De pensão do Estado. Maite Proença... Maite Proença que aí estamos cansada de saber que é uma mulher que teve relacionamentos estáveis, não sei o quê, ganha pensão porque o pai era militar. E porque ela não foi casada no papel em nenhum momento da vida, tá aí ganhando 15 mil reais por mês até hoje, tá? Até morrer. Até morrer. No campo da segurança pública, que é um campo em que ele tem bastante amplitude, o Bolsonaro basicamente propõe as medidas que transformaram a segurança pública no caos que está hoje. Para além do caos da segurança pública ser gerado também pelas medidas econômicas que ele já propõe, o agravamento das medidas econômicas que ele já propõe, porque a segurança pública ela é um problema que decorre dos problemas econômicos do país, quase sempre são questões que têm muito a ver. Ele quer propor medidas que são populismo puro, são medidas que transformaram o sistema de segurança pública que a gente tem hoje. Inclusive, a gente está aí pagando, enquanto campo democrático progressista, um preço alto por não ter pautado isso adequadamente nos nossos governos, porque ele propõe basicamente a redução da maioridade penal, liberação do porte de armas para a população em geral e retaguarda jurídica a agentes de segurança, como se esses agentes de segurança já não tivessem retaguarda jurídica, né? Como se eles já não fossem julgados pela própria justiça militar, a polícia, por exemplo. O Bolsonaro pretende acabar com a progressão de penas e saídas temporárias de detentos e redirecionar a política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência. Populismo puro, gente, não tem nada de real aqui. Os países que aplicaram, que têm as maiores populações carcerárias do mundo, já estão desencarcerando, porque já se provou que isso não resolve nada. A gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, um sistema penal falido em que a maioria das pessoas presas no Brasil não foram julgadas ainda, são pessoas que não chegaram nem a ser sentenciadas, essas pessoas
não tiveram direito basicamente à defesa, não tiveram direito a um processo penal justo, não tiveram direito a nada. E ele basicamente propõe medidas que querem agravar o estado que a gente já tem. O Haddad, por sua vez, defende a criação de um Plano Nacional de Redução de Homicídios, de um Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária que estabeleça uma política nacional de alternativas penais, tendo em vista esse número enorme que eu citei de pessoas que estão presas sem terem sido sentenciadas, e a alteração da política de drogas. Gente, vale lembrar que isso é pra pessoa aquela mãe que rouba um ovo de Páscoa e tá presa 6 meses esperando julgamento, entendeu? Não é assassino que a gente tá falando. A gente tá falando do estado que prende pessoas por roubar manteiga no mercado. Exato. Essas pessoas estão presas sem terem sido sentenciadas. A maioria esmagadora dos nossos presos estão presos por situações como essas. Sem sacanagem. Tem gente presa há 20 anos por ter roubado uma sunga. Então, a ideia de uma política nacional de alternativas penais tem como objetivo olhar para essa realidade, olhar para esses absurdos que o nosso sistema penal comporta e olhar para isso com outras propostas, né? E propõe aprimorar a política de controle de armas, retomar investimento nas Forças Armadas, coisa que o Bolsonaro em nenhum momento cita, viu, gente? Porque ele faz esse populismo em cima das Forças Armadas, mas ele não trabalha para reforçar as Forças Armadas e para transformar as Forças Armadas no melhor que ela pode ser. Porque as Forças Armadas têm por objetivo proteger o nosso país de ameaças externas, né? Não de ameaças internas, que é o que ele tá querendo criar aqui no Brasil. E o Haddad também fala de garantir que o Ministério da Defesa volte a ser ocupado por um civil, que hoje é ocupado por um militar. O candidato também propõe uma reforma na legislação para que a privação da liberdade seja adotada apenas em casos violentos, que é isso que a Joana tava falando. E não necessariamente para casos em que existem alternativas, né, penais que podem ser menos desumanizantes. Porque é isso, às vezes a pessoa rouba uma manteiga, aí ela vai pra dentro do sistema carcerário brasileiro, ela volta pior. Porque tem isso. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card, da Esther Solanas? Enfim, ela fala de 10 razões, ela é uma estudiosa aqui, é uma professora aqui acho que é da Unifesp, talvez, não tenho certeza. Mas ela cita 10 motivos pra não votar no Bolsonaro. E um deles, ela fala isso, ela fala que os países que estão desencarcerando por algum motivo, gente. E ela fala que é por isso, porque o que acontece com esse encarceramento em massa é o desenvolvimento das facções que continuam nos atacando aqui fora. Então é meio que tiro no pé, entendeu? Acaba sendo mais do mesmo. A gente tá cada vez mais transformando presídios além de espaços de encarceramento de pessoas, acabam se desenvolvendo as facções criminosas. E pra quem não se importa com isso, vale lembrar que todo mundo que é preso é um custo pro Estado. Então, você tem uma população carcerária inflada, você tem um custo maior pro Estado. Uma pessoa que rouba um ovo de Páscoa no mercado, ela custa por mês muito mais do que a porra do ovo de Páscoa. Sim. Entendeu? É uma matemática que não fecha. É melhor você colocar essa pessoa pra fazer um serviço comunitário em liberdade do que você botar ela dentro de uma jaula, tendo que pagar comida, tudo pra ela. É matemática. Humanatas, nem humanas, nem exatas. Humanatas. Vamos entrar pra educação, então? Gente, essa foi a que mais me chocou, assim. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a proposta do Bolsonaro pra educação básica é ensino à distância desde o fundamental. Então, você mãe, você pai, que tem seu filho na escola pública, a proposta do Bolsonaro é que seu filho estude à distância. É isso. Fim da discussão. Fica em casa. É isso, seu filho não vai mais para a escola. Ele, inclusive, defende isso do ensino fundamental até o superior e criar a militarização do ensino. Além de nomear um general para o Ministério da Educação, o plano é, em 2 anos, fundar um colégio militar em todas as capitais de estado. O detalhe é que o Brasil tem 26 estados, com o Distrito Federal 27, né? O Brasil tem quase 6 mil municípios. A proposta dele para a educação é transformar o ensino básico e ensino médio e superior em educação à distância e criar 26 escolas para 5.600 municípios. Esse é o seu candidato. Eu fiquei muito chocada. Ele também propõe investir em pesquisa nas universidades e derrubar a política de cotas. Defensor da teoria de escola sem partido. É um demagogo. Ele entra nas defesas demagogas dele, que não tem nada a ver. Mas é isso. Basicamente, a proposta dele para a educação é criar 27 escolas militares e transformar todo o ensino, do ensino fundamental, médio e universitário, em educação à distância.
É isso, pai e mãe, que ele tá definindo pro seu filho aqui. Vale lembrar que isso é só o ensino público, né? Quem puder pagar o particular vai continuar tendo acesso ao ensino de qualidade. Exatamente. Ao ensino presencial, aula, no caso. Entendeu? Agora, quem não puder pagar vai ter que ter o filho em casa vendo videoaula na internet. Vendo TV o dia inteiro e é isso. Internet é essa que provavelmente a família vai ter que pagar, né? Sim. Bom, e aí a gente vai entrar num dos fortes do Haddad, né? Porque ele, pra quem não sabe, foi ministro da Educação dos governos do Lula. E é uma das áreas em que que os governos tiveram bastante êxito, né? E que provavelmente, como prefeito de São Paulo, abriu mais escola do que essa proposta aí. Essa proposta do Bolsonaro, que é de criar 27 escolas. Ele pretende revogar a reforma do ensino médio e retomada nos recursos de royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal, ou seja, redirecionar a exploração do pré-sal para investir na educação. No campo do investimento, destinar 10% do PIB em educação, ampliar os recursos de educação do campo indígena e quilombola e direcionar 70% dos recursos destinados à gratuidade, ou seja, oriundos das contribuições sociais arrecadadas pela União para a manutenção do SESI, SENAI, SESC, SENAC e SENAR. Traz como fundamental a concretização das metas do Plano Nacional de Educação. Propõe criar o Programa de Inclusão Digital a partir do primeiro ano do ensino fundamental, e aí a gente deixa claro que é a inclusão digital dentro da escola, tá? O aluno vai à escola para utilizar as ferramentas digitais. O Programa de Paz e Defesa da Vida nas Escolas, do combate à violência, Programa Escola com Ciência e Cultura, com ações de relações étnico-raciais, diversidade de gênero e combate à homofobia, Programa de Permanência para os jovens em situação de pobreza e a Prova Nacional para ingresso na carreira docente, a ser realizada anualmente para a contratação de professores para educação básica, ou seja, a valorização da educação. E sobre essa questão polêmica para você, principalmente se você aqui é um eleitor do Bolsonaro, com relação ao ensino da diversidade para as escolas, o ensino de educação sexual nas escolas é também o que previne abuso sexual. Vocês já pensaram nisso? Vou deixar aqui na descrição uma matéria muito legal que eu vi. Depois de uma aula de educação sexual em alguma escola, não lembro qual estado, as crianças entenderam o que tinha acontecido e foi assim que foi possível a denúncia de um professor que estava abusando dos seus filhos. Educação sexual não ensina seu filho a transar na escola. Educação sexual não ensina seu filho a ser gay. Isso não existe. Não existe como ensinar uma pessoa a ser homossexual. O que existe é ensinar para uma criança o que existe e como ela se localiza dentro desse mundo, tá? É assim que a gente identifica, por exemplo, abusadores. Então, deixa de ser ignorante, isso é uma bobagem. Você, ao invés de estar protegendo o seu filho, você está expondo ele a pessoas que podem estar abusando dele. Já parou pra pensar nisso? Sendo bem clara, se essas famílias fossem contra esse kit de educação sexual na escola, esse professor ia estar abusando até hoje os filhos deles e eles não iam saber disso. Exatamente. Pra saúde, pessoal, a única coisa material que o Bolsonaro propõe é a criação do Prontuário Eletrônico Nacional com cadastro dos pacientes que forem atendidos em postos, ambulatórios e hospitais. Todo o resto são medidas demagogas, que fala sobre mais médicos, sobre programas neonatais em todo o país para estimular a visita ao dentista pelas gestantes e incluir profissionais de educação física no programa Saúde da Família com o objetivo de ativar as academias ao ar livre com o meio de combater o sedentarismo e a obesidade. Lógico que ele vai pegar propostas vazias, pequenas, coisas que não tocam a sério na questão da saúde, porque ele está propondo o corte, o investimento zero para a saúde, então é natural que ele não tenha proposta nenhuma. O Haddad está propondo, por sua vez, o aumento imediato e progressivo do financiamento à saúde, valorização dos trabalhadores da saúde, investimento no complexo econômico e industrial da saúde, articulação federativa entre os municípios, estados e da União, diálogo permanente com a sociedade civil, ou seja, conosco, sobre o direito à saúde, criar redes de especialidades multiprofissionais, em parceria com estados e municípios, com polos em cada região da saúde, investir na implantação do prontuário eletrônico que reúne o histórico de atendimento de saúde dos pacientes do SUS e implementar um plano nacional para envelhecimento ativo e saudável. Essas são as propostas do Haddad, ou seja, são várias, ele toca em vários eixos. Ele só consegue propor isso, inclusive, porque ele não está propondo o gasto zero com a saúde, como está propondo o candidato Bolsonaro. E por fim, o campo da cultura, o plano de governo do Bolsonaro não continha nada sobre a cultura, sem sacanagem. Depois do incêndio do museu, que se você não viu esse vídeo nosso aqui, vai estar aqui no card. A proposta dele foi transformar o Ministério da Cultura numa secretaria que vai estar fundida dentro do Ministério da Educação e o dinheiro vai ser mandado direto para as prefeituras. O que ele quer dizer com isso? Ele não ter
propostas para a cultura. Significa que ele não considera a cultura importante para o desenvolvimento do país. E por quê que ele não considera a cultura um eixo estratégico para o desenvolvimento do país? Porque o Bolsonaro desmobiliza e quer emburrecer a população. É basicamente por causa disso. Já o Haddad, para a cultura, propõe a democratização do acesso à produção fomentada com recursos públicos, ou seja, abrir o Estado para fomentar os projetos de cultura Brasil afora, a retomada das políticas para patrimônio e museus através do IFAM e do IBRAM, ou seja, para evitar que coisas como o incêndio do Museu Nacional, essa perda inestimável para o nosso país, aconteçam de novo, o cumprimento da proteção e promoção da diversidade cultural, com espaço para povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que se você, eleitor do Bolsonaro, desvaloriza, são povos e são cultura brasileira, são parte desse país também, você gostando ou não, não desaparecerão, tá? O texto também cita ainda a regulamentação do direito autoral no ambiente digital, fortalecimento do Funarte, a consolidação de uma política nacional para o livro, leitura e literatura, aprimorar a política de desenvolvimento audiovisual conduzida pela Ancine, visando a diversificação de produtores, inclusão de mulheres e negros e ampliação do espaço para a produção brasileira independente, ou seja, para a produção de audiovisual nacional, que o programa de governo do Haddad está propondo, é trazer recurso para essa área para que a gente possa produzir, inclusive, enquanto um país soberano, a nossa própria cultura e, sendo assim, relatando a nossa própria história. E esse foi um resuminho das propostas. Onde é que eu quero chegar, gente? Eu não acho que tem motivo pra desesperança, pra desespero. Eu acho que é hora da gente olhar pro estrago que esse cara tá fazendo nas cabeças da nossa sociedade. Eu não acho que existe... que toda a galera que votou nele tá pensando isso, não. Acho que existe uma margem gigantesca pra gente disputar. São 40 milhões de votos. Acho que dá pra gente conseguir chegar nas pessoas e fazer as pessoas entenderem que existe como fazer um voto crítico no Haddad sem ser antipetista. Por que existe essa possibilidade? Porque o Haddad, a candidatura do Haddad não confronta a estrutura da democracia. Qual que é o papel da democracia dentro da promoção dos nossos direitos, ou seja, do nosso direito à saúde, do nosso direito à educação? A democracia é o único espaço em que a promoção dos direitos pode acontecer. E é só nesse espaço que ela pode acontecer. Se tem um candidato, por isso que esse tempo inteiro quando a gente fala ele não podia ter sido candidato, Bolsonaro não é um candidato, Bolsonaro é uma posição insustentável, etc. É porque o Bolsonaro basicamente ele quer dizimar o ambiente no qual é possível existir a promoção dos direitos. No governo do Haddad, existe como contrapor. Você que não gosta do Haddad, você que discorda do Haddad, você que não gosta do PT, você que tem críticas, vai poder sim ir pra rua, protestar. Vai ter espaços dentro do governo para dialogar, para conversar, o espaço em que a sociedade civil seja incluída na discussão das políticas. No governo do Bolsonaro isso não vai existir. Existe uma ilusão de que foi o povo que tirou a Dilma do governo. Se você pensa isso, você que tá me assistindo, você tá enganado. Detesto te dizer isso, você tá enganado. Quem tirou a Dilma do governo foi setores da burguesia nacional, com o judiciário, com a mídia, com o Supremo, com tudo. Não sei se você lembra dessa citação do Romero Jucá. Não foi você, não foi mobilização de rua que tirou a Dilma do governo. Não foi crime, não foi corrupção, não foi povo. Foram setores da economia aliados ao judiciário e à mídia que estavam, que basicamente não aceitaram a perda eleitoral e que levaram isso para o estado em que a gente vive hoje. Não vai ser fácil tirar o Bolsonaro do governo. E o Bolsonaro destrói basicamente o ambiente em que é possível promover direitos. Então, vote num programa que permita que você concorde, discorde, proteste. Um candidato que vai permitir que isso aconteça. E não em um que vai cortar as suas liberdades individuais, vai cortar o seu direito à manifestação e vai perseguir você. No primeiro pronunciamento, pós-primeiro turno, agora o próximo primeiro turno do Bolsonaro, uma das poucas coisas que ele deixou claro que ele vai fazer é que ele vai acabar com os ativismos. Ou seja, por que você acha que você vai ter o direito a protestar contra ele? Eu vou deixar aqui na descrição também um texto do Sakamoto. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a campanha do Bolsonaro apostou todas as fichas no primeiro turno, gente. Ele apostou bastante das fichas dele no primeiro turno. Ele foi pra cima mesmo, porque ele sabe que o segundo turno ele vai ter que discutir programa. E ele não tem programa. Então vamos espalhar essa palavra? Vamos mostrar pras pessoas que ele não tem programa? Que ele é um demagogo? Que ele basicamente fundou uma campanha em cima de mentira? Que ele é corrupto? Que ele emparelhou o Estado e botou toda a família dele pra se eleger? Que ele não é nada do que ele diz ser, e que isso não vai ser ruim só para as minorias sociais, que isso vai ser ruim para o país inteiro? Vamos espalhar essa palavra com fé, com alegria de viver? Vamos botar o nosso medo de lado e não vamos deixar o nosso medo do Bolsonaro ser eleito
comandar a nossa vida e comandar nossa visão num futuro diferente para esse país, Bolsonaro não tem saída pra economia, não tem saída pra nada, gente. E olha o risco que é botar um cara que não tem programa pra nada. Pra nada da população no governo. É um risco. E a gente não vai conseguir tirar ele de lá. Tira essa ideia da sua cabeça. Não foi você que tirou a Dilma, tá bom? Foi a burguesia desse país. Aliada ao judiciário. Aliada a essa mídia golpista. É ou não é? A maior prova disso é o quê? Michel Temer, quando entrou, tinha provas contra ele, foi pra mesma votaçãozinha lá e vão fazer impeachment. Imagina, o mesmo Congresso arquivou 2 vezes. Arquivou. Com a Dilma foi adiante, foi pra frente. Então pensa melhor, será que foi você mesmo que tirou a Dilma de lá? Quem será que foi? Quais interesses tiraram a Dilma do governo? E Michel Temer que tinha aprovação nem de 5%, né, da população que queria ele lá. Exatamente. E não teve impeachment, então assim... É. Se você tem 95% da população não querendo um cara lá e não conseguiu tirar, por que a pessoa acha que vai tirar o Bolsonaro? Exatamente, que é um cara que tá aí declaradamente dizendo que vai mudar a Constituição, que vai cortar as liberdades individuais, que vai tirar o seu direito à liberdade de expressão. Então vamos tomar cuidado, vamos politizar, vamos pras ruas, vamos com calma, gente. Vamos com amor no coração. O nosso projeto é o projeto da paz. Sabe, é o projeto da discussão de um país que dialoga. E o do Bolsonaro não é o projeto. É como ele e o vice dele dizem, eles são os profissionais da violência. E o que vai ser de um país regido pelos profissionais da violência? Sem sacanagem? Pelo amor de Deus, tá bom? Vamos botar a mão na consciência, me siga nas redes sociais, apoia esse canal, a gente tem um financiamento recorrente aqui pra financiar esse trabalho e a gente se vê na próxima. Se inscreva, dá like, divulga por aí e vamos que vamos rumo à vitória. Você acredita que as propostas de educação básica dele, do Bolsonaro, são educação à distância? Eu sei. Enfim, vamos lá.